Olá pessoal, hoje nós vamos falar dos Lophophoratae, começando com o filo Foronida ou Foronídeos. Plano corpóreo, cavidades e sustentação. A parede corporal dos foronídeos, ela vai apresentar uma epiderme que é constituída de células colunares recoberta por uma cutícula muito fina. Dentro da epiderme também vão existir alguns neurônios sensoriais, além de outras células glandulares que serão responsáveis pela produção do muco. A sustentação do corpo desses animais ela é explicada pela qualidade hidrostática, ou seja, devido às câmaras celômicas pelo tubo. Eles possuem um enteroceloma tripartido que vai funcionar como um esqueleto hidrostático. Alimentação e digestão. Eles possuem uma digestão simples e um sistema digestório em U. São animais filtradores. Os cílios tentaculares, eles vão criar uma corrente de água onde vão coletar plânctons e detritos suspensos em contato com os tentáculos. As partículas alimentares, elas vão ser transportadas através do epístoma para a boca, e a digestão ela vai ocorrer de maneira extracelular, dentro do esôfago e dentro do estômago. Circulação, trocas gasosas e excreção. O sistema circulatório ele é fechado com um vaso dorsal e dois laterais, constituindo os vasos aferente e eferente. Cada tentáculo recebe apenas um único vaso em seu interior. O sangue ele vai fluir a partir do vaso aferente e reflui para o vaso eferente. O sangue desses animais também vai conter as células vermelhas, as chamadas hemoglobinas. Com relação às trocas gasosas, acredita-se que os tentáculos eles são responsáveis pelas trocas gasosas. E a excreção ocorre por metanefrídeos. Eles possuem um par de metanefrídeos no tronco, que vão levar ao neofridoporo perto do ânus, onde serão eliminadas as excretas do ânus. Reprodução, desenvolvimento. Os foronídeos eles podem se reproduzir de forma assexuada quanto de forma sexuada. Na reprodução assexuada, algumas espécies formam colônias e se reproduzem por fissão transversal. Já na parte sexuada, a maioria é hermafrodita. Nessa imagem seguinte, nós temos o processo onde os gametas eles são liberados do tronco e escapam para o meio externo pelos metanefrídeos, que seriam, nesse caso, os gonodutos. O esperma ele é contido em espermatóforos produzidos pelos órgãos lofoforais e são liberados na água. Os espermatozoides viram ameboides e atravessam a parede corporal. A fertilização vai ocorrer internamente e a clivagem desses animais é uma clivagem radial. E em quase todos os foronídeos, a gástula vai se tornar uma larva ciliada chamada actinotroca. Essa larva ela sofre uma metamorfose rápida, onde os tentáculos larvais eles vão ser substituídos por tentáculos adultos e o animal vai para o fundo e se torna Agora um vamos dar adulto início ao sexo. filo Brachiopoda. O plano corporal desse filo é composto por conchas. Essas conchas do Brachiopodes incluem um periostraco orgânico externo e uma camada estrutural interna, composta por variamento de carbono de cálcio, que é a calcita, o fosfato de cálcio, proteínas, quitina e colágeno. E em espécies fósseis havia vários espinhos que serviam para ancorar o animal no local, ou seja, a célula epidérmica do manto e da superfície geral do corpo variam de cuboides a colunares e são monociliadas. Abaixo da epiderme há uma camada de tecido conjuntivo, com a espessura variável que, em algumas espécies, podem abrigar células mesenquimais e produzir espículas na alimentação dos brachiopodas. O lofophoro dos brachiopoda possui tentáculos que são óculos e circulam na boca. E quando é necessário aumentar a área superficial, eles projetam anteriormente com dois brânquios, que no caso seriam os braços, que em sua forma mais simples têm a aparência de uma ferradura. Os brânquios que se enrolam para aumentar a área superficial a cada brânquio têm a sua composição uma fileira de tentáculos,
para ajudar a fixar o alimento e trazer para a água fica entrando e saindo da abertura valvar, através de algumas aberturas e câmeras que são inalantes e exalantes distintos, sendo criados pela circulação, excreção e respiração desse filo. Um ou dois pares de nefríodos se abrem no celoma e se esvaziam na cavidade do manto. Os celomócitos, que ingerem excretas partículas, são expelidos pelos nefríodos. Existe um sistema circulatório aberto com o coração contrátil. O lofóforo e o manto são provavelmente os pontos mais principais das trocas gasosas desse filo. E também há um anel nervoso, com um pequeno gânglio dorsal e o outro, que é o maior de reprodução desse filo. Os sexos são separados, existe o macho e existe a fêmea. Algumas espécies, que no caso a maioria, é externa fecundação, e algumas internas, que incubam os cigotos e os jovens até que eles cresçam e quando estão na idade certa são liberados. E a clivagem é radial e pelo menos em alguns branquiopodes a formação do celoma e do mesodermo é articulado. O jovem se assemelha com mini branquiopodes, com um pedicelo espiralado na cavidade do manto, e não passa por nenhuma metamorfose. Assim que a larva se fixa no substrato, a princípio, os pesquisadores eles consideravam que os zooides desses briozoários eles fossem compostos por dois organismos, que seria o tubo e o lofóforo. Só que eles chamavam isso de cistídeos e polipídio, mas o cistídeo hoje ele é considerado uma parte do corpo e não um indivíduo diferente. Aí por isso ele não é considerado outro organismo. E o cistídeo ele inclui tanto o abrigo vivo quanto o morto do animal. E o polipídio ele é a extremidade lofóforal, mesmo com as partes moles, por exemplo, o olho e as vísceras desses animais. Além disso, no cistídeo tem uma abertura onde sai o polipídio e é por essa abertura que sai o lofóforo do animal. E quando o animal se esconde, ele entra para dentro do cistídeo e quando está ativo novamente, ele sai para fora dos cistídeos. Essa abertura ela é denominada de orifício. Eles têm uma alimentação basicamente de fitoplânctons e outras espécies de águas profundas, elas foram adaptadas a nutrir de matérias orgânicas e bactérias que estão presentes. O lofóforo dos briozoários eles se diferenciam das outras classes, porque esse lofóforo ele é circular e em forma de U. E ele também é protrátil. Aí do lado é o lofóforo do animal e embaixo está a boca e a faringe. Então tem um conjunto de tentáculos que são todos cobertos de cílios e esses cílios eles geram correntes de água, aí puxa a água e leva para a região mais próxima da boca. Na parte da excreção dos briozoas não existem órgãos respiratórios, nem vasculares, nem os excretores. A troca de gases ocorre através da superfície do corpo e visto que os ectopróctos são animais pequenos, o fluido celomático é suficiente para o transporte interno. Os celomáticos, ele não é celomático, né, minha gente? É celomócitos. Englobam e armazenam os materiais a serem excretados. E essa é uma massa ganglionar e o anel nervoso circunda a faringe. Assim, não existe os órgãos. Agora um pouquinho sobre a circulação. Eles não têm sistema circulatório estruturado, de forma que o transporte dos metabólicos entre cada zoóide ao corpo de difusão. E também é considerada as dimensões diminutas desses animais, a questão deles ser pequenos, né, minha gente? A distância de difusão dentre os zoóides são pequenas também. E o líquido celômico constitui um meio de transporte passivo. E aí a circulação dentre os zoóides é facilitada pelo celoma comum dos filactolematos, pelos poros dos cistídeos e nos cistomatos, e pelos cordões também funiculares, da maioria dos eristomatos. E aí, como é que ocorre, né, minha gente, essa troca gasosa?
ocorre através das paredes das partes estendidas no pólipo, principalmente na coroa tentacular. E aí os protozoários não têm pigmentos respiratórios e os gases são transportados. A sexuada e sexuada, a gente vai começar um pouquinho a falar sobre a sexuada, que o brotamento ele é formado pelos ectopróctos, e são colônias de ectopróctos e apresentam um outro tipo de brotamento, que produz estatoblastos, que são estruturas rígidas, né, e que contêm uma massa de células germinativas. Os estatoblastos são formados durante o verão e outono. Quando a colônia morre no final do outono, os estatoblastos permanecem na primavera e aí eles dão origem a novos políptos e, eventualmente, né, a novas colônias. A maioria dos ectopróctos são hermafroditas e algumas espécies liberam o óvulo na água do mar, mas a maioria incuba os zigotos, alguns no interior do celoma e alguns externamente, no zoécio especial, que ele é modificado e ele é chamado de ovicele, que é onde o embrião desenvolve. A clivagem é radical e o desenvolvimento ocorre aparentemente em mosaico. As larvas das espécies não são incubadas e possuem destino funcional e nadam poucos meses antes do que se assentam. E já as larvas das espécies incubadoras não se alimentam e se fixam ao substrato após sua prévia existência livre nadante. E eles aderem ao substrato por meio do mucopolissacarídeos, que são as proteínas secretadas, né, pelo saco adesivo, e sofrendo então a metamorfose para a vida adulta.